Olá, estudante! Hoje nós faremos a introdução ao estudo de orações, ok? Entender oração na língua portuguesa é utilizar aqueles conhecimentos anteriores do período simples. Então, para eu poder entender muito bem oração, eu vou ter que entender o que é sujeito, o que é predicado, o que é verbo, como os verbos funcionam, qual a relação subordinada, se é substantiva, se é adjetiva ou adverbial. Consequentemente, eu vou ter que conhecer os termos substantivos, adjetivos e adverbiais e daí por diante. Então, na realidade, estudar oração subordinada ou coordenada é analisar o desdobramento daquele período simples que nós já estudamos, tudo bem? Vamos trabalhar um pouquinho, olha só. Repitam comigo a palavra período simples. Pere significa ao redor, odos significa caminho, período significa um caminho completo ao redor. Na tradução para a língua portuguesa é a ideia de um ciclo completo de ideias. Esse período pode ser simples se eu tenho apenas uma oração e pode ser composto se eu tenho mais de uma oração. A grande dificuldade do aluno é não só saber que tipo de oração há, mas também separar as orações e quantificá-las, ok? Vamos brincar um pouquinho, ó. Lembrando dos nomes que nós estudamos lá atrás, ó, eu tenho as orações subordinadas, que são os períodos compostos por subordinação, e tem as orações coordenadas, que é o período composto por coordenação, tudo bem? A oração subordinada se subdivide em subordinada substantiva, adjetiva e adverbial. E o que é oração substantiva? São os termos substantivos, como sujeito, por exemplo, ou objeto, que viram oração. E esses sujeitos que viram oração, esses objetos que viram oração, viram objetos ou sujeitos de outra oração, sendo uma oração. Parece complicado, mas não é não. A oração adjetiva, na realidade, é um adjunto adnominal que foi promovido à oração, se transformou numa oração. E a oração adverbial é um adjunto adverbial que ganhou uma flexão verbal, passou também a ser uma oração, ok? Bem, as orações coordenadas, os nomes já dizem, são coordenadas assindéticas, síndeto significa conjunção ou conectivo, assindética significa ausência do síndeto, e sindética significa aquelas que têm conjunção, ou síndeto. Eu tenho as orações coordenadas aditivas, adversativas e etc. Bem, antes de falar de oração coordenada, vamos falar das orações subordinadas, mas antes mesmo disso, entender a ideia de quantidade de verbos e quantidade de oração. Sem isso, nós não temos como partir bem para o estudo da oração, tudo bem? Vamos lá. Enunciado verbal e oração. Repete comigo, o enunciado verbal é a quantidade de sentido verbal produzido na frase. Então é um barato porque às vezes eu tenho mais de um verbo e tenho apenas uma oração. Às vezes eu tenho um verbo só e tenho mais de uma oração. Um verbo escrito, porque há outro subentendido. Quer ver? Vamos brincar um pouquinho. Ó. O mestre encontrou. Quem é que encontrou? O mestre. O mestre é o sujeito. E o verbo é o verbo encontrar. Eu tenho um verbo só com um enunciado verbal, que é a ação de encontrar. Eu tenho um verbo e uma oração apenas. Quando eu falo o mestre tinha encontrado, eu tenho tinha junto com o encontrado. Percebeu aqui? Ó? O tinha é um verbo auxiliar. Repete, verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar monta o chamado tempo composto. Ter ou haver mais particípio, que nós estudaremos mais à frente. Tempo composto é locução verbal com dois verbos funcionando como um só. O verbo principal, na realidade, é o verbo encontrado, ou a ação de encontrar. Eu tenho dois verbos na frase, mas tenho apenas uma oração, não posso esquecer isso. Então não é porque eu tenho dois verbos escritos que eu tenho duas orações. Embaixo, o mestre deixou-o falar. A primeira oração é o mestre deixou. A segunda é que ele, o falasse. Eu tenho dois verbos agora e duas orações. Aqui eu tenho dois verbos e uma oração. Aqui embaixo eu tenho dois verbos e duas orações. A primeira oração, do verbo deixar. E a segunda oração, do verbo falar. Olha lá que barato. Ó. São os verbos causativos e sensitivos. Depois nós falamos sobre isso também. O mestre deve ter encontrado. Esse deve aqui é um verbo auxiliar, tudo bem? O ter é o tempo composto na montagem do verbo e o encontrado é o verbo principal, de novo. Ó. De novo, eu tenho três verbos agora. Ó. Deve ter encontrado. São três verbos funcionando como um só. É uma locução verbal. Essa locução verbal tem três verbos, em que o primeiro trabalha com a noção de hipótese. O verbo ter monta o tempo composto do verbo. E o verbo encontrado ou encontrar
indica a ação praticada no enunciado verbal. Então eu tenho 3 verbos e apenas uma oraçãozinha. Tudo bem? Embaixo, ó, o mestre deve ter sido encontrado. O deve eu já falei, eu trabalho a ideia de hipótese. O ter monta o tempo composto. E esse sido aqui é interessante. Quando eu falo o mestre deve ter encontrado, o mestre pratica a ação. Quando eu falo o mestre deve ter sido encontrado, o mestre sofre a ação. Esse sido aqui faz com que o sujeito seja paciente. Sujeito paciente significa voz passiva.